Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Hoje nós vamos lá em Salmos, vamos no Salmo 60, um Salmo de Davi. Davi, como você já sabe, né? Ele tem ali o seu modo peculiar de conversar com Deus e suas orações e de escrever suas poesias que viraram os Salmos. E nesse contexto aqui, ele está reconhecendo o quanto o povo de Israel desagradou a Deus. Por este motivo, estão perecendo. Parece uma situação de conflito geopolítico, coisas ali governamentais, né, que estão acontecendo nesse momento aqui. Eles estão vindo de uma sequência de derrotas e aí Davi entende que ele não vai conseguir ajuda em qualquer outro lugar e reconhece. Depois você lê o comecinho, nós vamos ler apenas no Salmo 11, os versos 11 e 12, tá? Do Salmo 60. Mas você dá uma lida, depois você pesquisa, você vai ver que interessante é esse jeito de Davi que entende como Deus funciona, né? Como Deus trabalha. Ele reconhece os erros de Israel, os erros do povo de Deus e ele vai suplicar por ajuda a esse Deus que é só misericórdia. Então vamos lá. Salmos 60, verso 11 e 12 diz assim: ajuda-nos nesta tarefa difícil, porque a ajuda dos homens é inútil. Em Deus nossa vitória está garantida e Ele eliminará a oposição para sempre. Glória a Deus por essa palavra de reconhecimento. Mas antes, né, no começo do Salmo 60, Davi está chateado mais uma vez. Sempre que a gente vem trazendo salmos, né, geralmente Davi está apurrinhado com alguma coisa, e aí aqui no final ele vem reconhecendo que o povo errou, como sempre, né? Mas Deus tem a misericórdia necessária. Bem, Davi aqui reconhece algo muito importante que nós precisamos reconhecer hoje, por isso esse devocional está chegando aos nossos olhos e ouvidos, para que a gente possa lembrar, porque sim, as dificuldades, o cotidiano, né, a correria do dia a dia faz realmente a gente esquecer onde realmente nós temos ajuda, nós temos auxílio, que é uma ajuda diferente de qualquer ajuda humana. Não existe na história da humanidade alguma questão que o Senhor não pôde resolver, desde questões naturais quanto questões físicas, questões biológicas. Esse é um Deus tão grande, tão soberano, que a nossa mente humana não consegue alcançar essa grandeza. Por que é que nós insistimos em procurar ajuda em pessoas? Na força do nosso braço, no nosso discurso erudito? Não. Davi reconhece algo importante. A ajuda dos homens é inútil, inclusive a nossa própria ajuda, tendo em vista se nós estivermos distante de Deus. Nós não temos, não somos e não podemos. Eu falo muito sobre isso, baseado em João 15,5, que ele diz: sem mim, nada podeis fazer. E de fato, não existe ajuda humana que nos ajude efetivamente. Talvez um conselho, uma orientação, mas existem circunstâncias na nossa vida que não tem ninguém que possa fazer alguma coisa para resolver aquilo. Vou dar um exemplo, um testemunho que eu já contei aqui, vou contar de novo para você entender. Eu não sou a maluca não, tá? Que não vai a médico, que não toma remédio, que ora que resolve. Não sou essa pessoa. Porém, eu creio num poder que vai além da medicina, num poder que vai além dos remédios, tá? Então, em 2019 eu tive trombose. Eu vou contar 2 testemunhos bem rapidinho, porque, né, é necessário pra gente acrescentar aqui, para testificar, né? Porque Deus, ele faz. Ele não fez só aqui no tempo de Israel, trazendo livramento para os exércitos de Davi, não. Ele faz ainda, ele fez ao longo da história, ele faz e fará, porque ele é Deus, porque ele é soberano e porque ele prova que nos ama,
que não nos abandona, que não nos rejeita e que não existe nenhum tipo de oração que não seja ouvida e respondida. O problema está na dureza do nosso coração e entender a resposta do Senhor. Então que hoje o Espírito Santo nos dê sensibilidade no espírito para ouvir a voz de Deus. Mas vamos lá te contar esses dois testemunhos bem rapidinho. O primeiro aconteceu em 2019, quando eu sou bariátrica, já falei isso também, fiz as cirurgias de reparação e depois da cirurgia de reparação da mama e do abdômen eu tive trombose. E aí, a trombose, você sabe que é um coágulo de sangue em alguma veia profunda, né? Pode dar na parte superior do corpo, nas veias superiores, mas o mais comum é na parte inferior. E eu tive na poplite esquerda, que é atrás do joelho, né? Atrás do joelho esquerdo. Aquela partezinha ali de trás. E esse trombo, qual é o medo da medicina? O pavor. Primeiro médico que eu fui, ele olhou na minha cara e falou: você pode morrer a qualquer momento. Ah, que bom, hein? Que notícia maravilhosa. E aí ele me botou um terror que na verdade, para a medicina faz até sentido. Porque de fato, ninguém, não existe um remédio. O que faz assim, você faz um tratamento para aquele trombo se dissolver, mas não existe uma cirurgia que você abre ali e tira o coágulo. Não tem como, porque é uma veia profunda, então não tem nada que chegue lá. E se você abrir ali, você corre milhares de outros riscos. Segundo, não existe nenhuma maneira de você segurar o trombo, ou seja, tomar alguma coisa que faça ele se congelar ali. Por quê? Porque a corrente sanguínea, o coração tá batendo e tá bombeando sangue. Se, dependendo do movimento que você faça, aquela corrente de sangue for mais forte um pouquinho, o trombo solta e entra na sua corrente sanguínea e vai com Deus, né? E se ele for pra cabeça, você pode ter um AVC. E se ele for para o coração, game over. Se for para o pulmão, embolia. Então, assim, realmente pela perspectiva médica é algo muito sério. E eu saí daquele consultório muito perturbada. Minha filha tinha 8 meses, eu falei, esquece que eu não vou ver ela fazer um ano. Você tem que permanecer imóvel, completamente imóvel. Você não pode se mexer por conta disso, né? Qualquer movimento que você faça com o pé, se aquela corrente de sangue for mais forte, o trombo vai soltar e a gente não consegue segurar. Com essa notícia em mãos, eu faço o quê? Eu vou recorrer a quem? Ao único que podia resolver. E assim eu fiz. Entrei em uma oração para que aquilo não me parasse, né? Para que aquilo não me paralisasse, apesar de que eu tinha que ficar imóvel na minha cama, não podia me mexer. Eu precisava de auxílio para alguém me pegar no colo, me levar ao banheiro, para alguém me voltar para a cama. Foi assim, um período muito difícil. Porém, um belo dia, o Espírito Santo me deu uma sacudida e falou: vamos para a igreja. Minha igreja na época era numa cobertura, então eu precisava subir uma escada. Como? Falei: Senhor, mas não, vamos para a igreja. Eu falei: então nós vamos, e fui. Chegando lá, a palavra era a seguinte: quando o que é grande se agiganta ainda mais. Esse era o título da mensagem e estava falando de Davi e Golias. Olha que profético, né? Falando do medo, que se Davi tivesse com medo diante daquele gigante, o gigante ia triplicar de tamanho. Ele ia ficar maior, e vinha trazendo essa analogia com a nossa vida. Quando os problemas vêm e a gente bota os olhos em cima deles e faz com que eles fiquem maiores do que eles realmente são. E ali ouvindo aquela palavra, Deus falando comigo no profundo, falei: caramba, verdade, eu precisava estar aqui para ouvir essa palavra. Mas eu não sabia da surpresa que Jesus me faria naquele dia, 19 de julho de 2019. E aí eu estava naquele culto, acabou o culto, aí começou o louvor e eu ouvi. Ai, a experiência mais maravilhosa que eu já tive. Eu ouvi o Senhor Jesus chamar meu nome, Fernanda. E aí eu abri o olho, acreditei que era meu marido e tal. Eu falei: não, ele tá longe, falou muito perto. Não tinha ninguém perto de mim. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Fechei os olhos de novo, continuei ali orando e eu ouvi de novo. Eu falei: não é possível, meu Deus, não é possível. Aí eu procurei nada. Na terceira vez eu entendi que era o Senhor Jesus. E aí, aquela presença muito próxima, muito, gente, muito, assim, ó, tipo assim, ó.
Parecia que estava rosto com rosto comigo. E eu de olhos fechados, as lágrimas corriam, molhavam minha blusa, eu tava de macacão. Me lembro até a roupa que eu tava, um macacão preto. E descia aquela lágrima e eu não conseguia ficar de pé, nem podia estar de pé. Mas eu ali em pé orando e falei, sim, Senhor, pode falar. E aí ele me perguntou, Fernanda, alguém pode segurar o trombo? E eu falei, não, eu posso. Faz o seu que eu faço o meu. Eu fiquei emocionada. Porque essa foi a experiência mais linda que eu já vivi com ele. Olha que eu já vivi muitas, mas ele pertinho assim foi extraordinário. Minha garganta fica com um nó, né? Uma vontade muito grande de chorar, em gratidão. Eu fui privilegiada, presenteada com aquela presença. E aí eu entendi, bem, faz o seu que eu faço o meu, foi o que ele me falou. O dele é o quê? É o que ninguém consegue fazer. Nem eu conseguia, nem os médicos, que era segurar o tal do trombo preso ali dentro da veia até que ele se dissolvesse. Não permitir que ele soltasse e entrasse na minha corrente sanguínea. E a minha parte era fazer os medicamentos, né, para que aquele trombo fosse dissolvido e usar a meia, aquela meia feia, né? E aí eu fiz exatamente o que ele me orientou e ele, de fato, cumpriu com a promessa dele. Um tempo depois, acho que 2 meses não, uns 2, 3 meses depois a gente fica fazendo, né, exames de acompanhamento, Doppler, e num desses exames a médica procurou até cansar o tal do trombo e o trombo tinha desaparecido. Ela falou, a fala dela foi, se você não tivesse trazido os exames anteriores, eu nunca ia dizer que você teve trombose, porque nem cicatriz, porque ele deixa a veia com uma elevação, né, uma cicatriz. Você não tem nada. O trombo realmente sumiu. E quem fez isso, com certeza, foi o meu Senhor Jesus. Por que eu tô te contando esse? E o segundo, eu vou ser bem breve. Foi agora há poucos dias, né? Eu precisei usar uma tala para prender minha mão por conta da tendinite que eu tinha aqui, de Quervain, que é aqui, por conta do excesso de trabalho, né, com computador, mouse e tudo mais. Então, me deu um defeito aqui e aqui, perto do cotovelo. Então, eu estava usando uma cinta aqui de cotovelo e a tala na mão. E um homem de Deus orou pela minha mão. E aí, ele tirou a tala, tirou do cotovelo, tirou tudo, orou. E, de fato, sarei. Por que eu tô dizendo isso pra você também? Ele me perguntou, né, no dia, ele falou, o que o médico te falou? E eu fiquei muito impressionada, porque assim, como é que ele sabia que o médico tinha me dito algo que tinha me incomodado? Como? Deus é tremendo, usou aquele homem tremendamente. E aí o médico tinha falado pra mim, realmente, não tem cura. Eu não vou conseguir sarar você, eu não vou conseguir te ajudar muito não. É a medicina, é a ajuda humana. Só que Deus, ele é soberano. Então não existe nada que ele não possa fazer, não existe nada que ele não consiga fazer, basta que a gente deposite nele a confiança que é necessária para que ele consiga trabalhar em nós e através de nós pelo seu poder. Não existe limitação para o Senhor. Eu quero ler contigo o versículo, a palavra que está em Isaías 41:13, que diz assim, ó, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você, não tema, eu o ajudarei. Também temos outros versículos que eu quero acrescentar aqui para a gente entender que o amor de Deus faz com que, independente das nossas falhas, através do nosso quebrantamento, do reconhecimento dos nossos erros, ele segue disponível para nos ajudar. O povo de Israel é o próprio exemplo disso. Erra certa, erra certa, erra certa, erra certa, e a gente erra certa, mas ele continua olhando o nosso coração. E se nesse coração tiver confiança, tiver quebrantamento, tiver um arrependimento sincero de ter ido buscar ajuda em qualquer outra pessoa, em qualquer outro meio antes dele, ele perdoa. Qualquer tipo de, qualquer 1% de arrependimento que tiver no seu coração, ele perdoa. E dali em diante, ele segue fazendo o que ele diz aqui em Isaías 41. Eu vou te ajudar. Eu estou disponível para ajudar não só a mim, não só a você, mas a todos. Porque o amor dele é insuperável. Prova disso é João 3,16. Que ele deu o filho dele unigênito para morrer por nós na cruz. Não existe amor maior que esse.
todos os amores, todos os relacionamentos que podem e são, né? Muitas vezes eu creio, pai, filho, mãe, filho, esposo, esposa, eu creio no amor verdadeiro, mas o amor dele não se compara a nenhum. O amor dele faz com que ele sempre esteja disponível, independente das nossas falhas. Então, creia nisso. O que ele precisa em você é fé para acreditar no que a medicina não acredita, no que os economistas não acreditam, no que os biólogos não acreditam, os físicos, os estudiosos não acreditam. Nós precisamos ter essa fé que faz com que o Salmo 145, 18 e 19 seja uma realidade na nossa vida. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Nada pode nos separar do amor de Deus e muitas vezes as circunstâncias que nos acometem não são para nos derrotar, para nos aniquilar, para nos paralisar. As dificuldades da vida permitidas por Deus, elas são pedagógicas. Elas nos fazem entender efetivamente como nós somos pequenos perto da grandeza de Deus. Então esse devocional chega hoje para fazer você confiar. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Nem confie na força do seu braço, na força dos cavalos, na força da medicina. Os homens falham, mas o Senhor é infalível. Creia hoje e você vai ver a glória de Deus manifesta na sua vida. Então, para hoje eu quero muito que você entenda que independente do que a gente faça, ele segue disponível. A maior derrota de um ser humano, a maior derrota de um exército, a maior derrota de um povo é perder a presença de Deus. E como perdemos isso? Na ausência de confiança. Quando nós deixamos de confiar, ele simplesmente não está mais perto. E esse é o grande fracasso da raça humana. Hoje o convite é para a gente se aproximar dele e confiar nele. Também quero muito que você entenda, como eu disse anteriormente, um coração quebrantado, ele não resiste. Então corra aos pés do Senhor, ore, seja sincero. Toda súplica, toda oração é ouvida e quando existe arrependimento sincero, ele corre para nos socorrer. E por último, mais ou menos importante, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. As nossas vitórias não vêm das nossas relações humanas, mas elas vêm de uma disponibilidade em confiar plenamente naquele que nos criou e que nos ama antes de nós existirmos, antes do nosso nome ser pronunciado pela primeira vez. Creia! Pai, muito obrigado pela tua fidelidade e bondade. Continua com as mãos, Senhor, estendidas sobre nós, cuidando, livrando, abençoando, protegendo, fazendo o nosso coração confiar em Ti sem duvidar, para que a gente consiga viver uma vida de vitórias efetivamente verdadeiras, porque confiamos em Ti, não na força do braço, na inteligência, em nada, nem em homens, mas em Ti, Pai, porque Tu és soberano em poder e força e sabemos que o livramento verdadeiro, toda a vitória, todo o sucesso está nas Tuas mãos. Muito obrigado por essa certeza e por esse conhecimento dessa verdade tão profunda que muda, Pai, a nossa perspectiva diariamente. Nos ajuda a confiar sem duvidar, nos ajuda a não temer diante das dificuldades, mas nos ensina a apresentar tudo aquilo que não conseguimos resolver diante de Ti, porque sabemos que tudo o Senhor pode fazer. No nome de Jesus, cuida de nós nesse dia, abençoa nossa casa, nossos filhos e filhas, esposos e esposas e livra-nos do mal. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. E se esse vídeo falou com você, compartilhe. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!